Olá, hoje queremos ter o nosso estudo num formato diferente, ou melhor, a partir de hoje, nós não teremos mais o estudo simultaneamente com a transmissão. Nós faremos uma gravação do estudo bíblico, uma forma um pouco mais breve, também com as perguntas, praticamente no sistema como a gente veio trabalhando, e o estudo bíblico presencial, então, será somente presencial. Isso no mês de fevereiro e depois a gente também vai ver como continua, porque a partir de março, queremos terça-feira à noite fazer o curso Trilha 8, que são 4 noites, terça-feira à noite, onde trataremos dessa temática. Mais informações, elas são repassadas nos próximos dias, mas mesmo assim queremos poder estar conversando sobre o profeta Elias, o livro dos reis, que é o livro deste semestre. Também estamos à disposição para perguntas, dúvidas, observações, que sempre podem ser feitas. Então, deixamos ali o chat, ou mesmo quem quiser, pelo WhatsApp, o número 47 999960874, ou também pelo e-mail para quem preferir. Então, werner.lickfeld@meuc.org.br. Hoje, então, nosso estudo, nós vamos agrupar dois temas, que é o capítulo 17, os versículos 8 até 24, e seria, na verdade, dividido em dois temas: Elias e a viúva de Sarepta, e Elias e o filho da viúva de Sarepta. Então, lemos o texto para o estudo de hoje, que é de 1 Reis, o capítulo 17, os versículos 8 até o versículo 24, o final. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava,
e o deitou na cama, ou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra que nos revela os teus feitos. E tu és o mesmo ontem e hoje e para sempre. E se tu falaste ao Elias, se tu cumpriste o teu plano e propósito para a vida dele, também junto à missão que ele tinha, então isso nos dá esperança de nós podermos buscar a ti, ouvir tua palavra, e quando nós seguimos com fé e em obediência, tu manifestas a tua graça, tu confirmas também a tua bênção e tu provês aquilo que precisamos. De forma bem especial, nossa mente, nosso coração, nossos anseios, também nossa culpa, nosso pecado, que tu nos perdoas, e dessa forma queremos te conhecer e aprender a tua vontade para a nossa vida. Abençoe também agora o refletir sobre a tua palavra, que tu mesmo possas estar falando a cada um de nós. Amém. Nós queremos refletir sobre o tema enfrentando cada etapa da vida. Nós temos diferentes etapas que acontecem de uma forma natural. Nossa infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Mas, no meio desse acontecer de cada fase da vida, nós também temos desafios, aquilo que está diante de nós que temos a enfrentar, também da forma semelhante à vida de Elias. Nós percebemos que o capítulo 17, ele começa onde se revela quem é o Elias, que ele recebeu a palavra de Deus para ir ao rei Acabe e dar uma mensagem, ou dar essa mensagem ao rei Acabe. O Elias, ele vai e ele fala para o Acabe e, primeiramente, ele revela quem ele é. Eu estou na presença de Deus, portanto, a palavra que eu trago é de Deus para a tua vida e para o teu reino. Nós percebemos também que não é apenas uma palavra para o rei Acabe, para o povo de Israel daquela época. Percebemos que a palavra do Senhor também se dirige a Elias. Então é uma palavra para os outros, mas também é uma palavra para si mesmo ou para nós. E esse olhar de duas formas, a princípio, onde Deus nos dá uma palavra, ou a palavra quando lemos nós olhamos ao nosso redor, olhamos para o outro, da mesma forma a palavra ela vem a nós, lê a nossa vida e também nos coloca aquilo que Deus quer para a nossa vida. E foi assim também para o Elias. Os versículos 8 a 9, nós percebemos a importância de ouvir e atender a palavra do Senhor. O Elias, ele ouviu a palavra, e aqui temos registrado no versículo 8, veio a palavra do Senhor. E essa palavra ela vem com uma ordem, uma orientação. Vai a Sarepta
E essa cidade, esse lugar Sarepta, pertencia a Sidom, da região de Tiro e Sidom, na Fenícia, que é o atual Líbano. Se olharmos para a situação do Elias, ele estava na presença do Acabe, entregando a mensagem de Deus para ele. A palavra de Deus veio para o próprio Elias, e agora nós percebemos que o Elias percebe que Deus está querendo cuidar dele, ele precisa sair de Jerusalém, precisa sair de Israel. Ele já passou junto ao rio de Quiriate, onde ele foi sustentado de uma forma sobrenatural, através de corvos e também a água do ribeirão, do qual ele bebia e secou. Agora, Elias, fugindo da presença de Acabe, Deus diz para ele ir para Sidom, que era a cidade, a terra natal, a terra de origem de Jezabel, que era a mulher de Acabe, que inclusive introduziu em Israel o culto a Baal, que era considerado o deus da fertilidade, o deus que fazia prosperar a vida das pessoas também através da cultura da agricultura daquela época. E Deus disse para ele: vai para essa terra, que era o centro da adoração ao deus Baal. E de uma forma mais precisa, Deus diz: vai, e lá tu encontrarás uma viúva, e ela tem um filho, e ela vai poder te ajudar a te sustentar. Vemos que não foi nada extraordinário que pudesse talvez cativar uma viúva, que na época não tinha muito valor, e que certamente também não tinha muitos recursos. E Deus diz: vai à casa desta mulher. E Deus, ele não apenas cuida do Elias de uma forma sobrenatural, mas Deus prefere para que o Elias encontre a benevolência, a bondade e também a solidariedade humana, onde Deus coloca uma pessoa, uma situação com necessidades, e dentro dessa realidade, o Elias, ele tem esse grande desafio. Percebemos então, nesses 2 versículos, a obediência de Elias. Queria observar 3 aspectos dessa obediência de Elias. Ele obedeceu prontamente, livremente e de coração. Nos versículos 10 até 16, nós vemos então acontecendo em uma forma de diálogo esse encontro de Elias com a viúva de Sarepta. E queria destacar algumas coisas. A primeira delas, quando ele chega e se encontra com essa mulher, ela diz: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Essa mulher, mesmo sendo pagã, sendo de um outro povo, dentro de uma cultura que adorava a Baal, prestava cultos a Baal, ela tem um conhecimento talvez muito superficial do Deus de Israel, de ter ouvido falar. E quando Elias vem, ela já reconhece quem é Elias, que ele é profeta de Deus. E ela então tem essa confissão: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Ela não pode dizer o meu Deus, mas o teu Deus. Mas, por outro lado, percebemos aqui na vida dessa mulher de que ela tem uma confissão, um reconhecimento que talvez muitos em Israel não tinham, mesmo conhecendo mais ou muito mais do que essa mulher. Então, percebemos esse contraste. Ela sabe muito pouco, mas ela confessa o Senhor Deus, o
teu Deus, o Deus de Israel. Enquanto que muitos, como Acabe, como outros do povo, eles conheciam Deus, mas não confessavam e não viviam uma vida com Deus. E diante dessa realidade, então, acontece o diálogo de Elias com a mulher. Ele pede água, mas depois ele pede que ela faça um bolo, um pão, e ela revela a situação dela. Ela apenas tem um punhado de farinha e um pouco de azeite que serve para fazer um pão. E ela faria esse pão para ela e o filho dela, e depois eles morreriam. E Elias, diante desse limite, ele estaria também diante de uma situação muito precária. No entanto, nós percebemos o agir de Deus em meio a essa situação, onde existe esse limite. Eles têm muito pouco, eles pensam em consumir esse pouco e o que lhes resta é morrer. E Elias, no versículo 13, tem uma palavra muito forte, onde nós lemos: não temas, vai e faze, conforme a palavra, conforme a ordem de Elias, porque o Elias, ele não falou no nome dele, mas ele falou de Deus, que tinha dito: vai, e lá tu encontrarás uma mulher, e ela vai te sustentar durante o tempo que você precisar. E percebemos a fé diante desse limite. Estamos no fim e depois nós morreremos e terminou a nossa história. Nós vemos a fé onde o Elias diz, no versículo 14, assim diz o Senhor Deus de Israel. E essa farinha e esse azeite, ele não se acabaria enquanto não chovesse. E foi assim que aconteceu. Ela foi e ela fez conforme a palavra de Elias. Percebemos a mesma atitude de Elias, a obediência, prontamente, livremente e de coração. Não explicam, não justificam, não tentam entender e vivem dessa ordem da palavra, da submissão a Deus e vivenciando cada dia a bondade, tanto que vem de Deus, quanto a bondade, a solidariedade humana de um para com o outro. Mas o versículo 17 nos conta a história um pouco mais adiante. Diz no versículo 17, né? Depois disto, aconteceu um fato que não estava na agenda. O menino ficou doente. A princípio, a gente diria talvez foi apenas uma doença. No entanto, o versículo termina dizendo que essa doença ela se agravou e o menino ele morreu. E diante desse fato, nós percebemos a vida humana acontece no meio de altos e baixos. Talvez nós hoje também lidamos com doenças, com situações fora do nosso controle, crise econômica, perda de trabalho. Agora lidamos também com a questão do coronavírus, nessa expectativa também da vacina, se vai melhorar, se vai resolver ou não. Aqui percebemos que a situação ela abalou mesmo. O menino ele morreu. O Elias prontamente pega esse menino no colo, vai para o quarto dele e percebemos que ele clamou a Deus, ele rogou a Deus para que ele devolvesse a alma, a vida deste menino. E foi assim que também aconteceu. O livro de Tiago, no capítulo 15, versículo 16 a 18, nós lemos que Elias, ele orou com fé, inclusive pelo doente,
Dessa forma, a solidariedade humana, ela deve ser de ajudarmos uns aos outros, mas, acima de tudo, também em situações difíceis, de doença, de dor, de luto, podermos nos colocar do lado um do outro. E Deus, ele usou esse limite e esse drama para que a mulher não apenas tivesse o homem de Deus dentro de sua casa e pudesse ter a subsistência dela, que o trigo e o azeite não acabaram, mas no versículo 24 nos fala dessa confissão, onde a mulher diz: Tu és homem de Deus e a palavra de tua boca é verdade. Vejam como a missão do Elias, e se olharmos enfrentar cada etapa da vida, o Elias ele foi um instrumento usado por Deus para fazer pequenas coisas naturais e sobrenaturais, mas acima de tudo sempre teve esse foco, a confissão, o reconhecimento de que Deus é Deus e a palavra dele é a verdade. Ela requer também a obediência, como nós percebemos, prontamente, livremente e de coração. Queria deixar para nós refletirmos 3 perguntas que nos remetem do texto e também de volta para o texto. Como vem a palavra do Senhor para nós hoje? Naquela época, o Elias ele recebeu a palavra no versículo 1, nós simplesmente vemos que ele aparece como enviado na presença de Deus e ele tem uma mensagem, e essa mensagem ele transmite para o Acabe. Aqui também a viúva, o Elias, ele tem esse recado onde a palavra de Deus vem a Elias. Agora, para nós hoje, como a palavra vem a nós? Olhando biblicamente, nós lemos que a palavra de Deus ela não está longe de nós. Então, lá em Deuteronômio, o capítulo 30, 13 a 14, tem essa pergunta: como nós podemos saber o que Deus quer dizer para nós? Como podemos buscar a Deus? Quem vai nos anunciar essa boa palavra que vem de Deus? Para que possamos cumprir, obedecer prontamente, livremente e de coração. Ali lemos: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Israel tinha a palavra, mas eles não a cumpriram. E essa mulher, ela ouve a palavra, ela vê os feitos de Deus e ela confessa o nome de Deus. Essa mesma pergunta o Paulo repete em Romanos 10, versículos 8 a 9, também buscando a partir dessa pergunta: onde eu preciso ir para os céus? Preciso descer ao abismo? E Paulo responde, conforme Deuteronômio 30, a palavra de Deus ela está perto de ti, como nós a ouvimos pela pregação da palavra. Se crermos em nosso coração e confessarmos com a nossa boca aquilo que nós conhecemos que Deus revela a nós, nós temos a salvação. É tão simples, tão próximo, que a gente pode ouvir e aprender. A pergunta é se nós de fato vamos obedecer. Paulo também diz em Romanos 10 que a fé ela vem pela pregação da palavra. Quando lemos a palavra, quando a ouvimos, quando estamos no culto, em comunhão, essa palavra ela está tão perto. Talvez hoje até mais perto ainda, porque nós temos a Bíblia e podemos tê-la no nosso smartphone, podemos ouvir, ler de uma forma tão simples e ela está aí, basta nós ouvirmos e atendermos. E Elias e essa viúva de Sarepta são um exemplo para nós.
A segunda pergunta que eu gostaria de deixar para nós: como nós respondemos à palavra de Deus ou à palavra que Deus envia para nós? Como nós respondemos? A palavra de Deus, quando ela vem a nós, ela sempre requer uma resposta. A parábola do semeador, em Mateus 13, nos fala de 4 maneiras o que vai acontecendo com a palavra de Deus, a boa semente. Fala dos passarinhos, se referindo a Satanás que rouba a semente, ela não germina, não cresce. Fala também do caminho onde a palavra de Deus ela se perde. Fala também dos espinhos, onde é sufocada. E essas 3 formas nos falam dessa realidade de muitas pessoas estarem tão ocupadas, estarem indiferentes, em desobediência mesmo, conhecendo a palavra. E quando a palavra de Deus vem a nós, nós aprendemos, por exemplo, 3 aspectos aqui do nosso texto. No versículo 1, o Elias ele diz: tão certo como vive o Senhor e como eu estou na presença do Senhor. A resposta de Elias foi de estar e permanecer na presença de Deus. No versículo 5, nós vemos o Elias, ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. E no versículo 10, nós percebemos também: levantou-se e foi. Essa prontidão, né? E aqui a resposta que gostaria de deixar para nossa reflexão, eu creio que também pode ser um aspecto bem pessoal de cada um, em olhar da forma como nós respondemos à palavra de Deus e que Deus envia a nós. Mas essas 3 reações, tanto do Elias quanto dessa mulher, a obediência, prontamente, livremente e de coração. A terceira pergunta, que também queremos finalizar com ela: o que nós esperamos da palavra de Deus? O que nós esperamos da palavra de Deus? Muitos hoje manipulam a palavra de Deus e ficam mercadejando a palavra de Deus. Timóteo fala, ou melhor, Paulo escreve isso para o Timóteo, dizendo que existem muitas pessoas que têm interesses próprios com a palavra de Deus e na palavra de Deus e usam a palavra de Deus para os seus fins. O próprio Jeremias, quando ele profetiza, ele diz que muitas pessoas, muitos profetas daquela época, apenas profetizavam aquilo que o rei, aquilo que as pessoas queriam ouvir. E a pergunta é se nós esperamos que Deus nos diga aquilo que nós precisamos, ou nós esperamos que Deus apenas diga aquilo que nós queremos ouvir e estamos dispostos a fazer. Normalmente, o que acontece é que nós lemos e ouvimos a palavra de Deus e, enquanto isso, a palavra vem a nós e ela lê a nossa vida. Ela nos mostra aquilo que precisamos aprender e precisamos fazer, precisamos deixar para vivermos em obediência. E a palavra de Deus, ela sempre é e permanece a mesma. A palavra de Deus não muda, não podemos tirar e nem acrescentar nada. Nós percebemos que muitas vezes em outras religiões e doutrinas existe uma revelação profética que é acrescentada à Bíblia por algum líder que é importante. No entanto, a palavra de Deus, ela sempre permanece a palavra de Deus. O que está dito é aquilo que nós precisamos. Agora, as pessoas que ouvem a palavra e cuja vida é lida pela palavra, o que acontece é que a vida da pessoa muda, ela é transformada, ela é limpa,
ela tem uma nova visão, uma nova perspectiva e experimenta coisas grandiosas, como também foi na vida de Elias, em cada etapa, em cada fase que ele precisou enfrentar, e mesmo diante de dificuldades tão limítrofes, tão limitadas, como um resto de farinha e de azeite abastece 3 pessoas durante anos, bem como aqui um limite tão evidente, a própria morte. Nós vemos que Elias, ele faz a oração, Deus o ouve e responde, e essa resposta, ela veio sobretudo na vida e na pessoa de Jesus. Quando ele veio a esse mundo, existia esse trauma, esse fantasma, a morte, e Jesus o derrotou, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele morreu na cruz, pagando o preço do nosso pecado, para nós termos acesso a Deus, podermos conhecê-lo, podermos amá-lo, podermos segui-lo com fé, prontamente, livremente e de coração. A palavra de Deus, ela vem a nós para mudar, para trazer luz. Nem sempre, talvez, nós estamos dispostos a aprender da palavra de Deus, mas quando caminhamos com Ele, Ele nos guia e nos sustenta em cada etapa. Então, queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra, e nós queremos poder ouvi-la, mas queremos também atendê-la, podermos crer, podermos confessar o Teu nome, quem Tu és, também o que queres e podes fazer na nossa vida, e nós queremos também seguir-te com fé e obediência, prontamente, livremente, e também de coração. E essa obra é tua. Queremos pedir que nos abençoes também nossa família, nossa casa, nossa cidade, também nosso estado, nosso país, autoridades, tudo que temos pela frente. Nós muitas vezes temos desafios que para nós são desconhecidos, talvez como o próprio Elias teve que enfrentar situações desconhecidas, mas tu estavas no controle. Tu já estavas provendo aquilo que o Elias precisava. E assim cremos e também confessamos que tu estás adiante de nós, provendo o que precisaremos amanhã, cuidando e também provendo o que precisamos durante esse ano e também muito mais, porque já providenciaste e pensaste na eternidade que nós podemos ter e estar contigo. Por isso, guarde-nos e abençoe-nos, Senhor. Amém. Queremos, nesse novo formato, ter a oportunidade para ouvir a palavra e que Deus fique com cada um de nós, nos guarde e abençoe. Então, a todos aqui, o nosso abraço e até a próxima.